Olá pessoal, meus cumprimentos a todos. Aqui é o professor Jonathan e na aula de hoje eu quero explorar junto com vocês os relacionamentos de entrada e saída das funções ou subfunções na linguagem C, ok? Então, agora, neste primeiro momento, eu não farei uso dos ponteiros, mas farei em um momento a posteriori. Vamos então para o ambiente de simulação que temos utilizado até o momento. Muito bem. Então, na parte 1, eu quero trabalhar com vocês isto aqui. Seja o código que temos em tela. Okay? O que o código faz apenas exibe esta informação para o usuário. Bem-vindo ao ambiente de programação. O que eu quero fazer agora, eu quero criar uma função de saudação. Então, eu farei uso do primeiro par de parâmetros. Será void saudação void. Ok? Então, o primeiro par qual é? Void void. Ok? Significa dizer que todas as vezes em que no programa principal eu chamar esta função, eu preciso passar como parâmetro de entrada vazio, e quando esta função voltar para o programa principal, ele trará consigo um conteúdo vazio. Só isso. Ok? Então, eu vou remover isto aqui, ó, e vou colar aqui, tá? Qual é o nome da função? Saudação. O mesmo nome vou copiar, abre parênteses e coloca dentro dos parênteses o conteúdo ou parâmetro necessário. Como você já ouviu, vazio, por isso fica vazio. De modo que se eu executar a função, agora o programa principal aqui está chamando a função saudação, tá? Nós podemos, inclusive, melhorar isto aqui fazendo assim, ó. Printf, ok. Copiar aqui. Pronto. Olha só o que nós começamos a produzir, ok? Então, quero fazer assim daqui para frente para ficar melhor, mais organizado. Pronto. Então, a primeira função que nós produzimos é void void. Parâmetro de entrada vazio, parâmetro de saída vazio. Como é que eu chamo esta função dentro do programa principal? O nome da função e passo o que como parâmetro? Nada, fica vazio, ok? Muito bem. Vamos para agora a segunda associação. Será void int. Eu vou copiar isto aqui, ó. Não vou copiar não, digitarei tudo, certo? Void informe ano referência, int ano, ok? Então, printf, o ano de referência é percentual de vírgula ano, ok? Isso aqui, vou chamar 2, para ficar bem organizado, e a combinação ou par, associação é void, void e int. Void na saída, int na entrada, ok? Então aqui o ano de referência é esse aqui. Note que void int, void na saída e na entrada é um int, ó. Mas poderia ser um float, poderia ser um char, poderia ser um vetor, poderia ser qualquer uma dessas outras associações, ok? Como é que eu chamo, então,
um par, uma função cujo par de associação é void, dessa forma aqui. O nome da função, parênteses vazio. E quando é void int, dessa forma aqui, o nome da função e o parâmetro de entrada. Ok? Trabalho N aqui. O ano de referência é 2030, certo? Se eu quisesse utilizar aqui outro valor, pessoal, eu já posso chamar a função quantas vezes eu quiser, recursivamente, né, ou iterativamente, tá? Muito bem, tranquilo até aí, pessoal? Vamos, então, para a terceira associação. Claro que, como um bom acadêmico que você é, você já percebeu que este par aqui pode ser permutado. Então, a nossa próxima função será int void, não é? Então, o retorno é inteiro e eu utilizarei assim, dobrar ano, não, eu utilizarei ano de referência 2. Fica mais fácil, mais rápido, certo? Perfeito. Ano de referência 2. Note que antes, nestes casos aqui, quando eu utilizava void, eu não tenho a presença do comando return, ou retorno, certo? Sempre que eu uso void como saída, eu não tenho a presença do comando retorno. Contudo, o oposto também acontece. Ou seja, eu sempre devo trabalhar com o return se eu não estiver utilizando o void, ok? Então você pode memorizar assim, ó, qual é a regra geral? Sempre use o return, a não ser que a saída seja void, vazio, ok? Regra geral, sempre use return, a não ser que a saída seja vazia. Muito bem. O que eu quero fazer agora aqui? Vamos colocar um 3 aqui. 3, ok. E agora eu quero trabalhar com int void. Muito bem. E eu quero que ele retorne um número. Esse número poderia ser resultado de qualquer operação matemática, curta, média ou longa. Aqui, eu quero apenas mostrar o próprio número, porque o meu objetivo é a demonstração de como é que nós vamos construir esses sockets dentro da linguagem, ok? Então, suponhamos que nas linhas que antecedem esta palavra aqui, você tenha realizado, por exemplo, o cálculo de uma matriz que contém dados que você está explorando, por exemplo, você quer calcular variância, covariância, por aí vai, tá? Neste caso aqui, só quero voltar a este valor, tá? Muito bem. Atenção para a diferença. Nos casos em que o retorno é vazio, eu não preciso pré-estabelecer no programa principal uma variável auxiliar. Mas eu preciso estabelecer uma variável auxiliar sempre que o retorno for diferente de void. Então, por exemplo, aqui, se eu digitar ano de referência 2, você já sabe que é vazio aqui, não é? Olha o que vai acontecer. Nada aconteceu. Por quê? Porque ao executar esta função aqui, o compilador sabe que deve sair do modo principal, acessar a variável, quero dizer, a função auxiliar, e retornar para o programa principal trazendo este valor, 2045. Mas quando chegou aqui, ninguém ou nenhuma variável está preparada para recebê-lo. Por esse motivo, a informação fica perdida. Vamos resolver isso. Int x igual a isto aqui. Ok? Professor, por que int e não float? Boa pergunta. Exatamente porque ano de referência 2 tem como saída? Exatamente, int. Então, int. Se eu estou mandando o int para fora, este
elemento aqui, esta variável, precisa estar preparada para armazenar o valor inteiro que vai ser recebido, ok? Podemos fazer aqui ó, um printf percentual de, vírgula, x, só para a gente ter essa percepção aqui do elemento com o qual estamos trabalhando, olha só. Certo? Tá? Um ponto interessante, uma pausa para um comentário. Um ponto interessante aqui é que eu já sei que esta função está funcionando, que esta aqui também está funcionando. Então, a título de testes e simulações, você pode simplesmente selecionar aqui a função, ó, comentar, comentar. Pronto. E aí você continua desenvolvendo o seu código apenas com o que você estiver trabalhando, sem precisar comentar grandes blocos. Você comenta somente a chamada da função, ou seja, a função continua lá. Eu só não estou chamando-a para utilizá-la no programa principal. Ok? Interessante, não é? Inclusive, deixe-me copiar isto aqui, ó. Vou colocar aqui para ficar com uma relação mais fácil de ser percebida. Ok? Muito bem. Falta o quê? Sim, eu vou copiar também esta frase aqui. Vou copiar esta frase para cá. Em lugar de usar X, eu terei o novo ano de referência é X, ok? Não é mais ano. X. Aliás, aqui fora nunca foi ano, né? Aqui fora nunca foi ano a variável em questão. Como assim? Porque ano é uma variável conhecida apenas dentro desta função aqui, ó. Fora não existe, tá bom? Este conceito será muito utilizado no futuro quando trabalharmos em POO, né, com C++, trabalhando programação orientada a objetos, tá bom? Mas por hora, basta a gente perceber o seguinte. Dentro do int main foi definida qual variável? Isso aqui é uma função, isso aqui é uma função, somente x. Então, só é conhecida esta função. Ok? Vamos executar. Pronto, o ano de referência é este. O novo ano de referência é este. Muito bem. Falta o que para terminarmos a parte 1 desta apresentação? Falta combinarmos int e int, não é? O que ficou extremamente fácil agora, porque eu vou copiar isto aqui e fazer os ajustes. Int, aqui também é int a, por exemplo, e eu retornarei ó, a vezes 2 o nome, que será o dobro. Vamos colocar assim, dobrar ano. Ok? Dobrar ano. Ok? Int. De novo, poderia ser float, tá? Poderia ser uma outra variável, um outro valor, tá? Então, aqui agora nós vamos fazer o seguinte, dobrar ano, vamos copiar para cá, ó, dobrar ano, e eu quero que ele faça o seguinte, vamos aproveitar esse valor que já está aqui de x, não é? Dobre x, ok? Dobre x. Pronto. Então, mesmo efeito, olha só, eu vou executar, ele não fez o processo último, por quê? Porque eu não defini quem é que vai receber essa variável. Vou definir agora int y igual a isto aqui, e agora vou copiar isto aqui e direi o dobro do novo ano de referência é y. Ok? Ponto aqui, cadê? Aqui, ok. Bem aqui também. Ok, int, ok. Então, 20, 40, tá perfeito, tá? Corretíssimo, tá? Terminamos as primeiras 4 associações. O que que nós temos aqui? Olhe para cá com atenção. Olha só. Void, void, void int void, int. Ok? Então, como é que a gente define, é do jeito que eu mostrei agora, como é que a gente chama ou evoca a função dentro do programa principal? Olha só,
quando é void, void, quando é int, void, quero dizer, quando é void, void int, está aqui do lado, ó. Quando é int, void, e quando é int, int, ok? Adicionalmente, e apenas para encerrar desta forma, eu posso trabalhar assim. Professor, eu não preciso necessariamente definir x para usá-lo dentro do printf. Eu posso chamar esta função aqui direto dentro do printf. Neste caso, como é um código muito simples e muito objetivo, eu não utilizarei esta função para um outro elemento? Sim, eu posso. Então, neste último caso, eu vou explorar isto apenas aqui no y para não confundir, tá bom, vocês? Eu posso fazer o seguinte, ó, copiar isto aqui tudo e dizer o seguinte: o dobro do ano de referência é, ó, dobrar ano. Já coloco a função bem aqui, ó. E passo o próprio parâmetro x aqui, ó, de dobrar ano x. Isso aqui eu faço o quê? Comenta. Olha só, percebe? É uma outra tipologia, uma outra estrutura. Não, é a mesma maneira de trabalhar, só que no primeiro caso, eu estou guardando, isolando e guardando as variáveis para uso posterior. No segundo caso, não me interessa guardar as variáveis. Eu apenas quero que elas apareçam direto na tela do usuário, ok? Ambos os casos têm suas vantagens e desvantagens e utilidades no processo. De modo que, se for pedido apenas mostre o resultado do dobro, está aqui o resultado. O dobro do novo ano de referência é esse. Neste caso aqui, eu quero guardar o valor de x, por quê? Porque eu quero utilizar o valor de x aqui, ó, dentro desta função, assim como estou utilizando aqui. E se eu não tivesse o x, eu poderia passar o parâmetro direto aqui, ó. Ok? Então, veja como nós temos bons recursos para trabalhar. Dito isto, como era apenas um bônus, eu vou retirar e deixar esta estrutura aqui. Parte 1, vamos salvar e vamos então para a parte 2. Na parte 2, o que nós faremos de diferente disto aqui? Vou só antecipar para vocês, tá? Na parte 2, nós trabalharemos com um vetor void como saída e um vetor ou uma matriz de entrada, ok? Vamos então para os exercícios.